Receber o diagnóstico de uma doença crônica não é nada fácil. E por isso que a gente tem que manter a nossa saúde psicológica e emocional sempre em dia. Aqui nós falamos especialmente sobre a doença renal crônica, mas todos os tipos de doença crônica requerem um cuidado psicológico e um tratamento interdisciplinar muito importante. E é por isso que, para poder lidar com esses medos, essas angústias e até aquela sensação de injustiça, por que comigo? Porque eu tô passando por isso, a gente vai tratar desse tema aqui hoje. Seja muito bem-vindo, você está no Hemodiálogos, meu nome é Marjorie Frojoni e quem vem enriquecer essa conversa com a gente é a nossa psicóloga Leslie Figueiredo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marjorie, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, como já disse. Conta um pouquinho pro pessoal, Leslie, antes da gente entrar no assunto de cabeça, sobre você. Quem é você? Qual que é a sua especialidade? Por que você tá aqui ocupando esse lugar? Ok. Então, a gente trabalha já há 7 anos com os pacientes renais crônicos, especificamente na psiconefrologia, né, que é assim que a gente nomeia. Eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Trabalho especificamente na Nefrostar do Morumbi, né, onde é a minha unidade, e a gente tem essa experiência, né, Marjorie, com os pacientes renais, com esse ambiente dos pacientes, com essa rotina, com esse dia a dia, e trabalhamos diretamente com esse psiquismo, né, a gente diz assim, com essa demanda específica que são os pacientes renais crônicos. E como você já colocou, né, não só a doença renal crônica, mas todas as doenças crônicas, elas realmente requerem um cuidado específico e o psicólogo tem esse apoio, né? Já tem como ser esse apoio para as pessoas. E eu em si sou psicóloga clínica, como já disse, trabalho com análise psicodramática, que é a minha abordagem de trabalho mesmo, e a gente está aqui para poder ter uma conversa saudável, uma troca, uma identificação, né? Porque a gente vai falando e as pessoas vão podendo se situar, se perceber, se sentir, e a gente vai, através dessa conversa, dando sentido para essas pessoas também. Isso é muito importante, né? Com certeza. Leslie, pra gente começar bem ali, qual que é o sentimento? Porque eu acho que às vezes a gente, meros mortais, sem conhecimento profundo sobre como funcionam as nossas emoções, qual que é o primeiro sentimento nomeado que a gente tem quando a gente recebe a notícia de ter uma doença crônica? Porque eu, réis mortal, eu nomearia como um choque, como algo assim, mas eu creio que existam nomes mais certeiros para isso. Primeiro, né, quando você coloca dessa forma, é muito interessante e é bom a gente contextualizar mesmo, porque a primeira coisa que vem pra gente enquanto humanos, né, independente de sermos os pacientes renais ou, como você disse, quando a gente recebe uma notícia como essa, que é uma notícia muito pesada, vamos dizer, difícil, né, para as pessoas e bastante complexa também, o primeiro sentimento que vem para as pessoas é angústia. Né? A primeira coisa é angústia, e não é uma angústia qualquer, é uma angústia muito grande. A gente chama isso na análise psicodramática de angústia circunstancial, porque é aquela angústia do momento, aquela angústia que vem devido ao fato de ter recebido mesmo aquele diagnóstico da doença, porque a partir daí tem toda uma desconstrução, uma readaptação de vida, né, de existência, e é muito difícil mesmo para as pessoas conseguirem lidar com essa angústia e conseguir mesmo superar, né, a princípio. Você mencionou a angústia circunstancial, que é a do momento, só que aí eu entro aqui em parafuso, num paradoxo, porque a angústia é de receber a notícia, mas a doença crônica, ela não é do momento, ela, a partir da notícia, ela é permanente. E aí essa angústia, ela se torna permanente ou tem como a gente ir lidando e tratando ao longo do tempo? Boa pergunta, né?
Quando a gente fala de angústia circunstancial, né, a palavra já vai dizendo da circunstância do momento, porque é aquela angústia que está aparecendo naquele momento devido a alguma coisa que aconteceu ali no seu presente, na sua vida, né? Em algum momento a gente recebe uma notícia e essa angústia se instala na gente. A gente tem outros tipos de angústias, mas quando você vai perguntando e vai contextualizando, né, sobre essa questão dela ser permanente ou dela realmente ser solucionada, ela pode ser solucionada, ela pode ser ressignificada e a pessoa pode de fato deixar de viver e de sentir aquela angústia, porque ela vai começar a ser cuidada, acolhida, né, e assistida. Quando ela é cuidada, acolhida e assistida, ela vai revertendo essa angústia, ela vai se sentindo mais segura e ela vai podendo, na história ali de vida que ela está vivendo, na sua trajetória existencial, uma mudança saudável, né? Que é essa mudança da aceitação, do entendimento da doença, que é todo um caminho que o psicólogo faz junto com esse paciente, até sanar essa angústia que realmente não é tão simples e nem tão fácil, mas é possível sim. E aí, nesse sentido, especificamente sobre o paciente renal crônico, né, sobre a pessoa que tem a doença renal crônica, como é que você vê o progresso dela ao longo do tratamento? Porque assim, a gente tem contato com alguns pacientes e algumas coisas a gente repara que elas se repetem. Sim. Então, o choque de receber a notícia e o primeiro pensamento a minha vida acabou. Muitos dizem isso pra gente. Sim. E aí, depois disso, a dificuldade de se adaptar. Sim. E uma que pra mim me intriga, que é a dificuldade de se relacionar com a máquina da diálise. Então, como é que eles vão progredindo? Isso tudo requer um trabalho psicológico, né, psicoemocional, mais propriamente dito, que a gente tem que desenvolver com esse paciente. Claro que quando a gente vai pensando nessa angústia que se instala por conta de um diagnóstico que a pessoa recebe naquele momento, a gente sabe que existe toda uma trajetória, uma situação instalada internamente dentro desse paciente. E isso a gente só consegue resolver realmente com um tratamento psicoemocional. Quando a gente tem, por exemplo, na Nefrostar, a gente tem psicoterapia individual que a gente oferece ao paciente, né? Uma psicoterapia breve, desde que ele queira tratar a doença, entrar em contato com esse luto, porque existe um luto instalado pela perda literal desse órgão, que são os seus rins, né? E aí essa pessoa tem todo um processo de aceitação, né? Dessa doença, de aceitação do tratamento, como você disse. Então tem todo um trabalho feito pelo psicólogo para que essa pessoa possa se sentir segura, que ela possa ressignificar a doença e ressignificar a sua própria história de vida, porque a doença renal crônica em si, ela vai exigir mesmo muitas mudanças, muitas adaptações, readaptações, né, existenciais, de comportamento, de trabalho, né, laborais mesmo, e até mesmo de relação com o mundo, com família, com amigos, na sociedade. Então, realmente existe essa dificuldade, mas existe sim solução, existe formas. E o psicólogo é que vai auxiliar, né, nesse acolhimento, nesse trabalho psicoterapêutico, para que a pessoa possa realmente conseguir aceitar a doença, consiga aceitar o tratamento, que são coisas distintas, né? Mas a pessoa pode conseguir sim. A questão que você colocou com a máquina, sim, porque tem sim questões esse paciente com a máquina, porque tudo em nós está ligado à forma com que nós olhamos para o mundo, para as situações, para as pessoas, e a forma com que esse paciente olha para aquela máquina, né, a relação que ele acaba desenvolvendo com ela realmente implica muito na aceitação ou não da doença. Às vezes ele vê como uma inimiga, né,
como alguém que o está prejudicando, como alguém que está tirando dele a vida, a saúde, quando na verdade o nosso trabalho é mostrar o oposto para o paciente, é fazer com que ele entenda que a máquina é uma grande auxiliadora, é uma grande ajudadora e é aquela que mantém a vida desse paciente, que mantém as possibilidades saudáveis na existência desse mesmo paciente, né? Então existe sim o que você colocou, mas também existe todo esse ressignificar que o psicólogo é capacitado para auxiliar o paciente a chegar nesse nível de conhecimento de si mesmo, de entendimento e de transformação mediante a doença renal crônica. E relacionado à família, como que se faz esse trabalho? Porque uma doença crônica ela não atinge só a pessoa que porta a doença, mas ela atinge o entorno dela ali também, as pessoas que tangem ela. Sim. E como é que a gente faz para fazer esse trabalho integrado, né? Porque é quase que um trabalho integrado. Ele tem que chegar nas pessoas mais próximas da pessoa que tem a doença. E como é que funciona? Então, inicialmente, a gente tem todo um suporte que a gente oferece para essa família. Quando o paciente chega, geralmente ele vem acompanhado por alguém da família, alguém mais próximo, né? E aí a gente auxilia enquanto psicólogo, ouve também não só, né, a angústia daquele paciente em relação àquela vivência nova que ele vai tendo em relação à doença renal crônica, mas também os seus familiares, esposa, filhos, né? E as pessoas envolvidas, pai, mãe, né? Porque aí vai depender da situação do paciente ali em si e a realidade dele. Mas a gente sim promove esse auxílio, esse esclarecimento. Cada psicólogo, em cada unidade onde trabalha, desenvolve um trabalho específico mediante essa situação com a família, junto com o paciente. Lá, por exemplo, no Morumbi, eu tenho as rodas de conversas que a gente faz nesse intuito de reunir familiares, de reunir pacientes, para que eles troquem experiências entre eles. E aí é legal porque uns estão em um estágio mais já evoluído, né, dessa aceitação, ou já aceitaram, já ressignificaram, outros ainda estão iniciando. Então essa troca promove bem-estar, né, emocional, um aconchego para essas pessoas, acolhimento, a gente dá voz para eles através desse momento e para os familiares também, que também ficam em luto, né, que também ficam muito perdidos mediante a situação daquele familiar. Quando não existe também situações de abandono, a gente também sabe que existem pacientes que quando tem o diagnóstico da doença são abandonados por às vezes amigos, a família não compreende muito bem, né? Então tem todo esse processo que para alguns pacientes chega a ser muito mais doloroso do que para outros. Aí a gente intervém diretamente com a família e com essas frentes de trabalho que a gente vai desenvolvendo, cada psicólogo no seu perfil, na sua abordagem, para auxiliar diretamente essa família e esses pacientes. Leslie, eu tive a oportunidade de conversar com a Renata. A Renata, ela é uma mulher que tem a doença renal crônica. E ela me trouxe nessa conversa, acabou me dando de presente, assim, duas perguntas para nossa conversa. Sim. Uma delas é relacionada a maneiras que a gente consegue encontrar de extravasar nossos sentimentos, de encontrar nossos meios de processo de cura. A Renata, por exemplo, ela fez administração, se eu não me engano, ela não era uma pessoa muito da escrita, mas ao longo do processo dela de diálise, de cirurgias, de transplante, etc., né, que já fazem muitos anos que ela tá nessa luta, ela escreveu um livro. Você vê isso como um meio terapêutico? Boa pergunta. Isso é muito interessante quando você vai falando sobre isso, da experiência da Renata, né, de ter escrito um livro. A escrita, ela é libertadora, né? Eu posso dizer de experiência própria, porque eu sempre adorei isso, foi uma realidade muito minha, sempre adorei língua portuguesa, sempre adorei escrever, a escrita sempre foi algo muito legal. E é sim uma forma da pessoa poder externalizar,
né? E não só externalizar o que ela sente e colocar ali no papel o que ela pensa, mas entrar em contato de alguma forma com tudo aquilo que ela está processando ali dentro dela, né? Então, quando ela vai para esse ato de escrever, ela tá se permitindo de alguma forma entrar em contato com esses sentimentos, entrar em contato com a sua própria história e poder ressignificar. Né? Porque ressignificar é o quê? É dar um sentido novo para a mesma coisa. E ressignificar é uma coisa que todos nós temos capacidade de viver, né? É um processo que todos nós passamos ao longo da nossa vida, mas é claro que se a gente, por exemplo, tiver acesso ao autoconhecimento através da psicoterapia, a gente faz isso mais rápido. Né? Só que existem pessoas que elas vão encontrando ao longo da sua existência, da sua caminhada de vida, formas, né? Outros meios de ressignificar. E isso é um meio interessante e importante de ressignificar essa história, né? De entrar em contato com ela. É claro que a gente não substitui psicoterapia, né? Não tem como substituir, a gente já falou em outros momentos sobre isso aqui mesmo, né? Não tem substituição, que às vezes a gente escuta, mas eu não faço terapia, eu faço yoga, eu não faço terapia, mas eu faço academia, eu não faço... Não tem substituição porque são coisas distintas, mas sim, quando você vai falando, né, desse ressignificar com as suas palavras, quando você foi me perguntando, existe sim formas dela ir entrando em contato, ressignificando e entendendo ela, né, ela mesma primeiro, e é daí então poder contribuir de uma forma tão interessante que através de um livro as suas experiências e as suas transformações, né, que é algo que o paciente renal vai viver, como você mesmo disse no início, né, porque não é um tratamento que que tem prazo, né, de validade, ele não acaba. Então a pessoa vai realmente ter todo um tempo aí para desenvolver esse pensamento, para poder ressignificar e dar um sentido novo mesmo para essa história, para essa existência e para esse tratamento, né? É muito legal a gente pensar sobre isso e, pelo amor de Deus, eu não tava falando sobre a substituição da psicoterapia em si. Eu tava falando mais como um exercício terapêutico. Eu não sei se é esse o nome correto, mas assim como... Por exemplo, alguns profissionais indicam para quem tem crise de ansiedade aprender a fazer exercícios de respiração, aprender a contar, associar a rotina exercícios físicos. Talvez a escrita seja um meio, né? Sim. Existem pessoas que usam a música, né? Tem até a musicoterapia. Enfim, são artifícios e exercícios complementares, mas nunca substitutivos, tá, gente? Não façam de maneira substitutiva, mas sim complementar, né? Sim, Marjorie. E é isso que você colocou, é bom a gente lembrar, né? E parar para refletir sobre o que você acabou de falar aqui com a gente. É verdade, é isso mesmo. Não é substituição, quando eu coloco isso, para as pessoas pararem para pensar que elas precisam do autoconhecimento. Mas o que você colocou é fato. Existem muitos recursos que a gente pode usar para auxiliar, sim, nesse ressignificar da nossa vida. E a musicoterapia, tantas outras estratégias como você colocou, e a própria escrita, né, e o livro, como a gente mencionou aqui, é sim uma forma muito saudável de dar esse sentido, né, de poder falar e transformar a vida da própria pessoa, né. Com certeza. E complementando, né, o tratamento, às vezes a gente vai à terapia, né, a sessão com o profissional uma vez por semana, mas no resto da semana eu posso escrever, eu posso me exercitar, eu posso ir fazendo outras coisas que conseguem controlar a minha ansiedade, a minha angústia, o meu medo, enfim. Há um leque gigante. Uma outra questão que a Renata plantou a sementinha na minha cabeça foi quando ela mencionou a maneira como ela recebeu o diagnóstico, né? Porque é uma carga emocional muito grande que vem junto com você perder os rins, né? E vai ter que começar um tratamento substitutivo. E ela disse que a primeira experiência dela, ela sente que faltou talvez tato, talvez sensibilidade e mais informação do médico que conversou com ela sobre a perda dos rins. Foi algo tipo...
ó, você perdeu seus rins, você vai precisar fazer hemodiálise, a máquina é essa aqui, e ela, naquela hora, eu não quero conhecer a máquina, eu não consigo lidar com isso agora. Ela foi embora, diz ela, né, com o marido dela, e eles desabaram, assim. Mas hoje ela vê que poderia ter sido diferente. A postura, a entrega do diagnóstico, sabe? E aí eu queria saber como que a psicologia pode auxiliar a medicina nesse contexto. Não só pode, como auxilia, né? Nesse ambiente hospitalar, na doença renal crônica propriamente dita, tem sim um apoio da psicologia, um suporte que a psicologia dá tanto para o paciente quanto para o médico, para os enfermeiros, enfim, para as pessoas envolvidas ali no tratamento com o paciente renal crônico. Então, a psicologia ela tem essa capacidade e é próprio dela, é característica dela, o acolhimento, né? O assistir esse paciente de uma forma ímpar, que é com empatia, que é com compaixão, acolhimento mesmo. Então, a psicologia ela tem sim essa capacidade e ela pode auxiliar e auxilia. O que ela disse é pertinente mesmo, porque somos seres psicoemocionais. Então, tudo que nós recebemos de informação passa por esse psiquismo e pelo nosso emocional. E as nossas emoções, elas são resistentes mesmo. A gente tem os nossos mecanismos de defesa. E quando a gente recebe uma notícia que é difícil, que é pesada, que vai mudar toda a estrutura da nossa vida, isso é muito difícil e ele deve ser passado para nós, essas informações, de uma forma mais agradável, mais leve, né? O menos menos pesado possível. Claro que a situação em si já é muito dolorosa, ela já é muito pesada, mas tem sim formas de se dizer. É que quando a gente vai pensar na medicina, a gente vai pensar que o médico ele tem uma característica de ser objetivo. Né? Isso é característica da medicina, objetividade. Então o médico ele vai pensar, bom, eu preciso passar a informação para o paciente. A informação é tal, a doença é tal e o tratamento é tal. Né? Então, assim, isso é característica da medicina, essa objetividade. Mas, contrapondo um pouco, a psicologia ela já vai olhar para esse humano, porque esse humano vai sentir quando receber essa notícia, como eu vou passar essa notícia, que clima eu vou passar, se ele é inibidor, se ele é facilitador, mas isso é uma característica da ciência psicológica. Então, vamos dizer, Marjorie, que para a psicologia é mais fácil, para o psicólogo é mais fácil fazer esse acolhimento e é próprio da psicologia mesmo, né? Então, mas eu entendo e é isso mesmo, tem muitos pacientes que chegam com essa queixa, poxa, a maneira com que foi conduzido, poxa, o que foi omitido e não deveria ter sido omitido de mim, como que foi falado isso para mim. Então, realmente existe muito essa queixa, isso é factual, e a gente, quando acolhe, quando recebe esse paciente, a gente tenta, né, e de alguma forma revertendo todo esse trauma, toda essa questão que vai realmente magoando o paciente, deixando o paciente muito inseguro, com muitos medos, muita insegurança mesmo. Então, isso é próprio da nossa área, de ir e fazer, nem que seja tentar reverter às vezes algumas coisas, mas a gente consegue sim, e esse é o papel do psicólogo. É legal de reparar que a psicologia ela vai emprestando um pouquinho, né, do Sim. conhecimento para diversas áreas, né? Sim. Eu, como jornalista, no jornalismo mesmo, a gente tem depende da universidade, até 2 semestres de psicologia, o que é muito legal, assim, para mim foi uma experiência enriquecedora. Então, eu vejo que ter um psicólogo nesse ambiente hospitalar, que aí me corrija se eu estiver errada, mas você também já teve nesse ambiente, né? Já trabalhou no ambiente hospitalar mesmo. Porque hoje é na clínica, né? Sim. Faz todo sentido. E aí eu te pergunto quais são os principais desafios dessa vertente da psicologia, né? Porque tem ela em consultório, tem ela voltada para crianças, tem ela, enfim, de diversas maneiras. Mas dentro do hospital, quais são os seus maiores desafios e as suas principais funções, vamos dizer assim?
Então, quando a gente fala hospitalar, psicologia hospitalar, a gente está dizendo, se referindo à modalidade. Então, mesmo que não seja num ambiente de hospital, se é um ambiente clínico, mas que é hospitalar, então a gente se refere à psicologia dessa forma, psicologia hospitalar. Eu, em específico, nunca tive experiências no hospital em si, mas como o contexto é hospitalar, a gente acaba vivendo a mesma história, né? Porque é o ambiente, é o mesmo ambiente. Quando a gente vai pensando nesses desafios e nessa contribuição que você já falou, né, da psicologia, a gente está aqui podendo falar com as pessoas e dar esses exemplos específicos da nossa atuação, realmente os desafios são enormes. Por quê? Porque, como eu disse no início, o paciente ele vem com uma carga, né, de sofrimento, de angústia, de dor, de ter que se readaptar à sua vida ali mediante aquele diagnóstico, é muito grande, é muito doloroso. Eu acho que isso é uma palavra que cabe bem. Então, os desafios é fazer esse paciente olhar primeiro para essa angústia, superar essa angústia, aceitar o tratamento, entender a importância de determinadas restrições. Isso é muito difícil e é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo porque esse ambiente demanda isso, né? A importância do paciente entender que ele precisa aderir, por exemplo, à dieta hídrica, que ele não pode beber mais tantos líquidos, né? Que ele tem que fazer esse tratamento, que senão ele vai chegar pesado, senão ele pode danificar a parte cardiológica, pulmonar dele. Então tem todo um convencimento que é necessário que seja feito e é um convencimento muito complexo porque é psicoemocional. Né? Então não é tão simples, não é eu virar para o paciente e falar assim, a partir de agora você só bebe tantos ml de água, de líquido por dia, que é o que o nutricionista vai de alguma forma tentar fazer, né? O próprio médico, que é um esclarecimento necessário, mas para o psicoemocional, digerir a informação, aceitar a informação, é um processo muito complexo e talvez essas sejam algumas das maiores demandas que a gente tem nesse ambiente, como você perguntou dos desafios, né, que a gente enfrenta. Essa aceitação, esse entendimento das restrições alimentares também, né, das próprias restrições ali do dia a dia, da aceitação de que antes eu podia viajar, tinha liberdade de ir para qualquer lugar, agora eu preciso de toda uma estratégia montada para eu conseguir viajar, para eu conseguir ir em um outro lugar, eu já não posso ficar tanto tempo. Isso é uma reclamação constante, isso é um desafio para a gente, porque o paciente fica muito chateado. Isso é um aspecto assim que magoa muito o paciente mesmo, de perder a liberdade de poder dizer assim, esse direito de ir e vir famoso que a gente gosta de colocar, né? Essa frase, esse direito de ir e vir que fica muito mais restrito e que aqui, né, na NetFreeStar, por exemplo, a gente tenta reduzir muito isso. Tem um trabalho muito expressivo, premium mesmo, para que essas pessoas possam ter mais liberdade para tudo isso e para viver com mais qualidade de vida, mas é um grande desafio também que a gente tem. E essa própria questão da aceitação da doença, que é algo que em algum momento acho que a gente já conversou também, que é das pessoas entenderem o que o psicólogo quer dizer com aceitação. Né? Quando eu aceito, eu acomodo a minha alma, vamos dizer assim. Eu acomodo o meu emocional, eu trago para mim paz. Então é o que as pessoas não entendem, porque muitas vezes quando a gente expressa dessa forma, o paciente fala assim, mas o psicólogo tá doido, eu vou aceitar isso, né? Eu vou aceitar essa doença, mas a aceitação tá ligada a esse acomodar-se, né? Emocionalmente, esse respirar. Agora eu aceitei, agora eu respiro, agora eu vivo. E é muito importante que o paciente faça essa transição e fazer essa transição talvez seja o maior desafio que a gente tem nesse ambiente hospitalar, clínico, né? Como você foi perguntando, acho que algumas coisas é por aí. Você falou uma palavra, eu acho que na minha cabecinha, assim, chave
para exemplificar mesmo o que acontece, né? Que é a limitação, né? Eu acho que essa é uma grande questão pra gente. A gente tem muita dificuldade de lidar com limites em Sim. vários aspectos da nossa vida. Principalmente se ele vem quando a gente já é um pouco mais velho, se ele vem depois de a gente já ter aquela atividade, por exemplo, antes de ter a doença, eu me exercitava todos os dias. Agora, eu me exercito 3 vezes na semana. Eu fui limitado. Sim. Eu fui limitado e agora eu preciso lidar com isso. Eu acho que essa limitação, ela gera uma frustração e essa inquietude e essa vontade de tentar mudar um cenário que provavelmente não é muito possível de ser mudado, certo? Uhum. É interessante isso, né? Porque realmente é assim que acontece. Todos nós temos uma dificuldade enorme com o não, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes de consultório e quando às vezes a gente faz as rodas de conversa com os pacientes renais também, eu costumo dizer assim que a coisa mais difícil pra gente é aceitar o não e a gente passa uma vida inteira brigando com o não, com os nãos da vida, com os nãos dos pais, né? Quando a gente é criança, a gente já tenta resistir esse não. E o não nunca é legal em nenhum momento da nossa vida. Quando a gente é criança, quando a gente é adulto, a gente tem muita dificuldade de lidar com o não. E a doença renal, ela traz muitos nãos, né? Não pode, o paciente começa a ouvir muito isso, não pode. E isso angustia muito. A gente vai voltar lá para o início da nossa conversa, né? Isso traz angústia, isso traz muita dor. E é realmente muito complexo. Quando a gente já não é um paciente renal, quando a gente não tem uma doença crônica, já é muito difícil, no nosso normal ali, aceitar o não, aceitar o limite, como você bem colocou. Imagine quando você já tem que fazer um tratamento, que você não pode abrir mão dele, né? Que aquilo ali mantém a sua vida. E você não passou por um transplante, né? A gente está falando de alguém que ainda está na máquina, ainda está dialisando, né? E você tem que se adaptar e aceitar coisas que no seu natural você já não aceita, né? E aí você já tem que olhar para essa doença, você já tem que olhar para toda aquela rotina, para todas aquelas limitações e tem que lidar com esse não. Então realmente é muito difícil mesmo. A gente, enquanto humano, a gente não quer lidar com o não e nem aceitar o não, mas também existe forma sim de se trabalhar isso e de fazer com que a gente aprenda assim a ser feliz mesmo que tenha aquele não. Eu tenho um não aqui, mas eu tenho outro caminho ali, né? Sempre tem uma forma da gente mudar a situação, sempre tem uma saída, sempre tem uma resposta. Eu sempre gosto de dizer isso. Sempre tem alguma coisa que dá para fazer com tudo aquilo. Bom, eu acho que por hora nós vamos encerrar esse papo por aqui, porque se depender de nós duas, a gente passa horas conversando sobre o assunto, mas a gente tem muitos outros episódios ainda pra gente continuar na questão de lidar com a doença renal. Agora a gente falou sobre o começo, né? Sobre a carga emocional que vem no começo e como ir lidando com as dificuldades que vêm aí nessa primeira fase da doença, mas a gente vai retomar essas conversas, esses tópicos em outras oportunidades com outros exemplos e em outras fases da doença. Então, pra gente encerrar, peço que se você tiver algum recadinho para quem está nos ouvindo, você fale. Sim. Gostaria, sim, de aproveitar e dizer para as pessoas que a doença renal, ela é algo muito complexo. É muito ruim, e eu sei, ouvir das pessoas um diminuir daquilo que a gente está sentindo, né? Como se a nossa dor fosse menor, como se a nossa dor não fosse tão importante, e a sua dor é importante. A doença renal não é algo fácil, não é um diagnóstico fácil. De fato, as readaptações que são exigidas pela doença são inúmeras, mas tem sim como você viver com alegria,
com qualidade de vida, né? Ressignificando, dando um sentido novo para sua história, dando um sentido novo para sua vida e sendo feliz, sim, podendo curtir a vida, podendo viver o mais próximo de tudo que é normal e saudável. Porque enquanto você é humano, enquanto você está se tratando, enquanto você está se cuidando, você vai ter sempre esperança, sempre vai haver possibilidades de melhoras, de conquistas, de mudanças, e a gente precisa querer, né? Então, o que talvez eu poderia deixar de dica, Marjorie, para as pessoas é que a gente precisa querer, né? Se você quiser, você consegue tudo. E a doença renal não vai te limitar enquanto humano. Ela pode ter as restrições, mas o que não existe restrição na vida? Nós sempre temos as nossas restrições, mas dá para lidar de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito mais agradável, de uma forma muito mais leve. Então, queira querer, queira mudar, queira transformar, queira ressignificar. Muito obrigada, Leslie, pelas palavras, pela conversa. Hoje eu saio daqui com muita coisa para pensar e ressignificar. Acredito que quem está nos ouvindo e nos vendo também. Então eu vou me despedir de vocês, mas eu espero vocês nos próximos episódios e nas redes sociais da Nefrostar, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.